Olá! Agora nós vamos para a quarta e última competência da disciplina de estoques do curso técnico em administração. A gente sabe que essa competência 4 tem como objetivo compreender os pontos de compra e reposição de estoques. Ou seja, aqui a gente vai ver o que são e quais são os sistemas de controle de estoques e qual é a importância deles para a lucratividade da empresa. É importante saber que os custos eles vão estar envolvidos no processo de estoques e que é importante também mantê-los em níveis aceitáveis, para que não prejudique a gestão da organização. Quanto aos sistemas de estoques, antes de falar deles, é importante salientar que existem dois tipos de demanda. Existe a demanda independente e existe a demanda dependente. A demanda independente é aquela que não está relacionada à demanda de nenhum outro produto ou serviço, como os itens acabados ou produto final. Por exemplo, lembra que nenhuma das competências anteriores eu falei que um dos produtos, de um dos armazenamentos de componentes era justamente o farol de um carro? Pois bem, aqui, numa demanda independente, eu vou ter o carro pronto. O carro pronto faz parte de uma demanda independente. Agora, a produção desse farol do carro, ele vai ser uma demanda dependente da fabricação do carro. Eu só vou poder fabricar uma determinada quantidade de faróis dependendo da quantidade de carros que eu vou produzir. Então, a gente chama essa de demanda dependente, ou seja, os itens de demanda dependente são aqueles que estão ligados aos planos de produção ou a outros itens, estando dentro de uma estrutura de produto, dependendo da demanda deste para serem programados. Agora que nós explicamos para vocês o que é demanda independente e demanda dependente, eu vou dizer para vocês que existem três tipos de sistemas de controle. Existe o sistema de ponto de pedido, que vai ser também conhecido como sistema de ponto de pedido mínimo-máximo, que esses aí são usados para demanda independente. Depois, nós falaremos do sistema de revisão periódica, que também vai ser utilizado para demanda independente. E, por fim, nós vamos falar do MRP, que é usado para demanda dependente. Falando do sistema de ponto de pedido mínimo e máximo. Esse sistema é considerado um dos mais comuns sistemas de controle de estoques. Ele vai se referir a um sistema de reabastecimento no ponto de pedido, onde, a partir do momento que chegar um ponto de pedido mínimo, ele vai ser reabastecido para poder chegar ao nível máximo de estoque. Há quem diga, esse procedimento de controle de estoque, ele vai ser feito em cartões manuais ou por sistemas e não é necessário muita capacitação para utilizar esse tipo de estoque. Alguns autores chamam esse sistema de controle de ponto de pedido como duas gavetas, como se houvesse, por exemplo, duas gavetas, uma em cima da outra. A partir do momento que os materiais da gaveta de cima acabam e que você vai começar a utilizar os materiais da gaveta abaixo, esse seria o seu ponto de pedido mínimo. Então, você faz uma solicitação para poder reabastecer esse armazenamento da gaveta superior. Percebe-se, assim, que a aplicação desse método é bastante simples. Quando atinge o mínimo, se solicita uma quantidade de reposição que foi previamente estabelecida, para poder alcançar o nível máximo. Depois que a gente falou sobre o sistema de pedido mínimo-máximo, o próximo é o sistema de revisão periódica. O sistema de revisão periódica vai consistir em programar não as quantidades, mas os períodos de tempo, porque a partir da programação desse período de tempo é que vai ser feita a revisão dos parâmetros de controle desse item. Essas revisões vão acontecer em intervalos previamente estabelecidos, o que vai ser chamado de revisão periódica, e a partir desse momento da revisão é que a empresa vai decidir se deve ou não solicitar a reposição do item e verificar a adequação dos parâmetros pré-estabelecidos à realidade praticada. Ou seja, do jeito que está essa revisão acontecendo nesse período, ela atende às necessidades da organização ou não? Falamos do sistema de ponto de pedido mínimo e máximo, falamos do sistema de revisão periódica e agora vamos falar do sistema de controle MRP.
O sistema MRP, em português, quer dizer Planejamento das Necessidades de Materiais. Esse planejamento foi elaborado na década de 60 e o objetivo era executar computacionalmente a atividade de planejamento das necessidades de materiais, assim permitindo determinar precisa e rapidamente as prioridades das ordens de compra e fabricação. É um sistema lógico de cálculo. Como eu falei para vocês, não dá para ser feito manualmente. É necessária a utilização do computador. A partir do conhecimento de todos os componentes de um determinado produto e os tempos de obtenção de cada um deles, pode-se, com base na visão de futuro das necessidades, calcular o quanto e quando se deve obter de cada item, de forma que não haja falta e nem sobra de suprimento, porque tanto um ou outro, tanto a falta quanto o excesso de suprimento, vai ser ruim para a organização, porque isso implica em custo. Os autores ainda falam que a aplicação do MRP, voltada a itens de demanda dependente, vai consistir em determinar quando e em que quantidades de itens serão necessários a partir do plano da produção da organização. Depois que nós falamos dos sistemas de controle, nós vamos agora falar dos custos de estocagem. Ou seja, para a gente manter um determinado material armazenado, esse material, neste armazém, nesta forma que está sendo armazenada, ele vai trazer um custo para a organização. Nós vamos ver aqui 3 tipos de custo primordialmente. São o custo de aquisição, também chamados de custo de pedir, o custo de manutenção, ou seja, o custo de manter o estoque, e o custo total. Primeiramente, em relação ao custo de aquisição, ou custos de pedir. Eles são os custos gerados no processo de compra desse material. Além do material, do valor que a gente gastou comprando o próprio material, ainda vai ter custo envolvido na aquisição desse material. Ou seja, pagamento do salário das pessoas que vão tomar conta desse armazém, a eletricidade, telefonia, as viagens, tudo isso vão estar envolvidos no custo de aquisição. É importante salientar que esses gastos, eles podem ser considerados custos fixos ou custos variáveis, ou seja, independente do armazém estar cheio ou não, vai ter um custo fixo de manutenção desse material. Por outro lado, ainda vão haver custos variáveis dependentes do processo de aquisição, como inspeção e fretes especiais de entrega. Depois, nós temos o custo de manter o estoque. Estes vão estar ligados a todos os custos necessários para manter uma determinada quantidade de mercadorias por um período, ou seja, armazenagem, seguro, deterioração, entre outros. E, por fim, a gente fala do custo total. O custo total vai ser obtido a partir da multiplicação do custo unitário do pedido, ou seja, o custo de um único pedido, pelo número de pedidos que são realizados em um período pela organização. Esse período geralmente é visto em ano, ou seja, anualmente, qual é o custo total de fazer esses pedidos. A partir daí, dessa multiplicação, você encontra o valor total, o valor desse custo total. Pois bem, esses 3 custos, eles ainda podem ser desmembrados em outros. Aí tem um que se fala do custo de manutenção ou de armazenamento, que vão ser os custos relativos ao processo de guarda do material e que começam a ser apurados assim que os materiais são recebidos no depósito. E vai estar relacionado também a custo de armazenagem, seguro e deterioração. Depois, os custos de falta. Já pensou se falta o material? O que é que acontece? Então, os custos decorrentes da escassez do material. Valores que surgem em função de um pedido não atendido, atrasos na produção por falta de matéria-prima e abalos à imagem da organização no mercado. Além desses custos, aqui ainda é tratado do ponto de pedido. O ponto de pedido, que tem uma sigla chamada PP, também pode ser denominado ponto de reposição ou ponto de encomenda. Como a gente já viu anteriormente na competência anterior, ponto de reposição tem a sigla PR e ponto de encomenda tem a sigla PE. O ponto de pedido ele vai ser encontrado a partir da seguinte fórmula. PP é igual a estoque mínimo mais a multiplicação
do consumo médio mensal mais o tempo de reposição. A partir dessa fórmula, é possível encontrar o momento certo desse ponto de reposição. Aqui nós chegamos ao fim do nosso curso e da nossa quarta competência. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês os conhecimentos a respeito da disciplina de estoque. Peço mais uma vez que vocês utilizem o chat para tirar maiores dúvidas, assim como também os espaços que vocês podem postar mensagens e a partir daí a gente possa se comunicar. É importante também que vocês saibam que tem um livrinho no ambiente virtual, mas que vocês não fiquem presos apenas a esse livro. Pesquisem na internet, pesquisem em outros materiais para poder aprofundar esses conhecimentos. Como estamos chegando ao fim deste curso, eu espero que ele tenha sido proveitoso e que você possa ter compreendido e ter tido uma boa noção a respeito da disciplina de estoques. Sucesso!